Bem-vindo a LS Jus. Hoje a gente vai mergulhar a fundo, nas novidades da revisão da vida toda. Isso depois das decisões recentes do STF, né? Temos aqui votos importantes para analisar, principalmente o do ministro André Mendonça. E o nosso objetivo aqui é tentar descomplicar um pouco esse cenário, sabe? Para quem está buscando entender melhor os seus direitos previdenciários. E olha só que curioso, contrariando um pouco a ideia geral de que a revisão tinha acabado, parece que tem uma nova interpretação aí que pode sim garantir o pagamento de uns atrasados bem significativos. Vamos tentar entender isso direito. Ok, então vamos lá. O ponto central que está dando o que falar é o voto do ministro André Mendonça. Qual é a grande notícia ali? Ele basicamente separa as águas, né? A discussão geral da Lei de 99, das ADIs, e a discussão específica da revisão. É isso? Exatamente. O voto dele faz essa distinção, que é, assim, crucial. As ADIs, elas olham a lei de forma abstrata, né? Perguntam, essa lei de 1999, ela vale? É constitucional? Já a revisão da vida toda, ela olha o caso de cada pessoa individualmente. Ela tenta ver se, para aquele segurado, usar a regra definitiva, que, inclui os salários de antes de julho de 94, se isso seria melhor do que usar a regra de transição que foi criada lá em 99. E o que o ministro Mendonça argumenta é que uma coisa não impede a outra. O STF ter dito que a lei é constitucional nas ADIs não proíbe que se analise caso a caso qual regra é mais vantajosa para a pessoa. Entendi. Faz sentido. E na prática, então, quem é que pode se beneficiar com essa leitura? Olha, potencialmente são aqueles segurados que tiveram salários mais altos antes de julho de 94, sabe? E talvez depois disso os salários tenham sido menores. Para essas pessoas, incluir o período todo de contribuição pode sim aumentar o valor final da aposentadoria. Mas atenção, né? Isso não é automático. Ah, claro. É fundamental fazer uma análise bem detalhada caso a caso mesmo, com cálculos para mostrar que a regra permanente é de fato melhor financeiramente para aquela pessoa. Certo. E a questão dos atrasados? Que sempre gera muita dúvida, muita confusão. Como fica essa parte? Pois é, esse é um ponto super importante. É onde entra a tal da modulação dos efeitos, que basicamente é o tribunal dizendo, tá bom, essa decisão vale para pagar atrasados, mas a partir de quando? E a proposta que ganhou força, defendida pela ministra Rosa Weber e também pelo ministro Mendonça, é limitar esse pagamento. Quem tiver o direito à revisão confirmado vai poder receber os valores retroativos, sim, só que a partir de 17 de dezembro de 2019. Ah, então tem um marco temporal bem definido. Exato. Isso ainda pode significar mais de 5 anos de atrasados, o que não é pouca coisa, né? Mas valores anteriores a essa data específica, infelizmente, não entram na conta. Entendi. Isso esclarece bem o limite. Mas e quem já tinha conseguido ganhar na justiça antes disso tudo? Antes dessa definição sobre a modulação, essas pessoas perdem o direito? Correm algum risco? Não, não correm. E esse é um ponto bem relevante para a segurança jurídica que o voto do ministro Mendonça também reforça. Aquelas decisões judiciais que já tinham transitado em julgado, sabe? Sei, as definitivas. Isso, aquelas que já eram finais, não cabia mais recurso. Se isso aconteceu antes desse novo entendimento sobre a data limite, elas devem ser mantidas. Não tem, assim, uma anulação automática desses direitos que já foram conquistados. Ufa, isso é um alívio para muita gente, imagino. O voto dele trouxe mais algum ponto, assim, de esclarecimento? Sim, trouxe alguns detalhes importantes para justamente evitar mais dúvidas. Por exemplo, ficou claro que não dá para reabrir processos que já estavam completamente encerrados antes de 17 de dezembro de 2019. Também não cabe a revisão para benefícios que já acabaram, que já foram cessados. A não ser que esse benefício tenha deixado uma pensão por morte, aí é outra história. Entendi. Outro ponto é que os processos não precisam voltar para o STJ para analisar de novo. O STF meio que já decidiu o mérito da questão. E sobre os pensionistas? Se o benefício original, aquele que deu origem à pensão, tinha o direito à revisão, então a pensão também pode ser recalculada, mas sempre, claro, respeitando aquele limite dos atrasados a partir de dezembro de 2019. Ok, ficou bem claro. Com tudo isso na mesa, então, qual seria o caminho para a pessoa que se aposentou ali depois de 99, mas antes da reforma de 2019, e está desconfiada que incluir os salários antes de 94 pode ser bom para ela? O que fazer?
Olha, o primeiro passo, sem dúvida, é buscar ajuda especializada. Um advogado, uma advogada que entenda bem de direito previdenciário. Certo. Aí vai ser preciso juntar a documentação toda, né? O CNIs, que é o extrato oficial das contribuições, carteira de trabalho, talvez carnês antigos, tudo que comprove os salários. Com esses documentos na mão, o profissional vai poder fazer os cálculos, comparar quanto seria o benefício só com a regra de transição de 99 e quanto seria usando a regra permanente, incluindo tudo. Só se essa conta mostrar claramente que a regra permanente é mais vantajosa, aí sim vale a pena considerar entrar com pedido de revisão na Justiça. Então, resumindo um pouco a história toda, a revisão da vida toda não acabou. Ela continua sendo uma possibilidade, mas agora com regras mais definidas, né? O voto do ministro Mendonça foi chave para dizer: sim, o direito de aplicar a regra mais vantajosa existe, mas o pagamento dos atrasados começa em dezembro de 2019. E, muito importante, respeitando quem já tinha decisão final e abrindo a porta para os pensionistas dentro da mesma lógica. Ótima síntese. E toda essa complexidade, né? Regras, datas, cálculos, me faz pensar numa coisa um pouco maior. Mesmo com esses limites que foram colocados agora, essa discussão toda não mostra o quanto é fundamental a gente conhecer o nosso próprio histórico de contribuição? Fica aí a reflexão. Será que outras regras de cálculo da Previdência, talvez até mais antigas, também não poderiam ser reavaliadas? Buscando sempre o que é mais justo para o segurado, com base no direito adquirido na situação mais favorável? É algo para a gente pensar, né? Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre a revisão da vida toda. Continue acompanhando os conteúdos da LS Jus para ficar por dentro dos seus direitos. Até a próxima.